Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos ver no livro de Lucas, no capítulo 23, dos versos 41 ao 43, quando Jesus estava sendo crucificado junto de dois ladrões. E eu vou te falar a respeito desses dois ladrões ao longo da minha vida, da sua vida, e assim como aconteceu com Jesus. Porque Jesus, sendo filho de Deus e sendo Deus, ele deixou a sua glória para viver como homem aqui na terra. Se ele tivesse vindo como Deus, as pessoas iam duvidar dele do mesmo jeito. Como homem, duvidaram também. Porque falavam assim, esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho de Maria, de José? Não era aquele menino que brincava conosco, subia nas árvores, comia manga? Por que eles duvidavam? Porque Jesus era um homem simples, assim como nós. E o povo estava esperando o rei dos judeus, um rei que viria com toda glória, com toda pompa, assim como os reinos da terra. Mas a glória de Jesus não era desse mundo. A glória de uma pessoa que veio cumprir uma missão celestial não é dessa terra, não é desse mundo. Então as pessoas duvidavam de Jesus. E naquele momento ali no Calvário, os dois ladrões começaram a discutir. Porque um falou para Jesus, se você é realmente o Filho de Deus, por que você não se salva e não salva nós mesmos? E o outro falou assim, deixa de ser ignorante. Porque nós estamos verdadeiramente cumprindo as consequências dos nossos atos. Mas esse aí, o que ele fez? Ele não tem pecado nenhum. E virou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus falou assim, pois hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus, naquele momento do ápice do cumprimento do seu chamado, do seu ministério, ele não tinha glória nenhuma, não tinha glamour nenhum, não tinha motivo de louvor, de honra nenhuma aos olhos dos homens. Mas ele sabia o propósito para o qual ele foi chamado. Ele foi chamado para salvar toda a raça humana. A maior manifestação de amor, o maior gesto de amor. Nunca houve, não há e jamais haverá alguém que expresse tamanho amor pela humanidade assim como Jesus. E no momento principal dessa ação, ele estava cercado por dois ladrões. Jesus, assim como Moisés, quando estava no palácio, Deus não usou Moisés. Moisés era um príncipe do Egito. Moisés, ele tinha toda a pompa, todo o aparato de um príncipe. E por que Deus não usou Moisés com tudo que ele tinha, com toda a força que ele tinha? Muito pelo contrário, Moisés matou um homem e passou 40 anos fugitivo do Egito por ter matado esse homem. E ali, nesses 40 anos, ele foi quebrado. Ele foi transformado, porque quando Deus quer usar, queridos, Deus não usa com a pompa humana. Jesus, quando estava sendo crucificado, até o ladrão que estava do lado dele falou assim, quem você pensa que é? As pessoas olham para mim, olham para você e falam assim, quem você pensa que é? Você é só fulano de tal. Você, eu tô acostumado a te ver, eu me lembro dos seus pecados, eu me lembro do que você fez. Eu lembro o que você fez no verão passado. Não é? As pessoas olham para nós e nos acusam e falam assim, não pode vir nada boa desse fulano não, porque olha só o passado dele, olha só o que fulano já fez. Agora quer dar uma de santo, agora quer dar uma de crente, Bíblia debaixo do braço. Mas se Jesus não veio por mim, por você, que éramos perdidos, que estávamos no poço de lama, então não tem sentido de Jesus ter sido entregue naquela cruz. Se Jesus não veio pelo perdido, não tem sentido nenhum aquela cruz. O ápice do que você está cumprindo, da sua missão, olham para você e falam assim, se você fosse realmente de Deus, você não estaria passando pelo que você está passando. Esse é o primeiro ladrão. O primeiro ladrão que conviveu com Jesus por todo o seu ministério era um espírito de acusação. É um espírito que olha para você e fala assim, você não é nada, você não é ninguém. Você é um Zé Ruela qualquer, por conta do seu passado, por conta da sua história, por conta de tudo que você vive. As pessoas não veem nenhum glamour, elas não veem honra nenhuma, assim como não viam em Jesus. Porque se fosse para Deus usar aparato e toda a pompa humana, ele não precisava ter permitido que Jesus morresse na cruz do Calvário. Mas Deus não trabalha com a honra dos homens. A honra de Deus é divina, é celestial, é imaculada, é intocável. E nós passamos uma vida inteira entre esses dois ladrões. Jesus cumpriu todo o seu ministério entre esses dois ladrões, entre aqueles que o apoiavam e os que o acusavam.
Então, o primeiro ladrão é aquele espírito de acusação, que olha para você e questiona o seu chamado, questiona a missão que você está cumprindo, questiona o seu caráter, questiona todos os seus passos. Jesus dedicou a sua vida, Jesus veio salvar o perdido e mesmo naquele instante ele falou: Senhor, perdoa esse povo não sabe o que está fazendo. Mas eles continuavam o acusando. No momento de Jesus cumprir o maior feito das histórias de todos os tempos, tanto passado, presente e por vir, a maior manifestação de amor, o ápice do chamado e do ministério de Jesus, naquele momento que ele estava cumprindo, ele estava entre dois ladrões. Isso fala, querido, da nossa vida. Porque muitas vezes nós não compreendemos. Você fala assim: Deus, eu já me arrependi dos meus pecados, eu já estou tentando ter uma vida reta diante de ti, eu tenho mudado o meu caráter, eu tenho sido transformado. Por que eu estou passando por isso? Você se pergunta porque as pessoas olham à sua volta e começam a te questionar e perguntar onde é que está o seu Deus. Que Deus é esse que larga você na chapada? Deus não desamparou Jesus. Deus simplesmente deixou que ele cumprisse o propósito. Mas o propósito era de glória. O propósito que Deus tem para nós é de glória, é de honra, para o nome dele. Nós passamos momentos de sermos acusados, de sermos até envergonhados, mas Deus transforma em honra. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, mas você vai se alegrar. Tem alegria chegando na sua casa. Tem poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. E o segundo ladrão, queridos, é aquela figura que está com você, que te ampara, que te incentiva, que te dá ânimo, que acredita em você. Existem pessoas que acreditam em você, são poucas, raríssimas. E o que Jesus fez? No momento em que aquele ladrão se arrependeu e falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, junto do Pai. Jesus salvou aquele homem no último instante. Isso significa, queridos, que Jesus não se importa com o nosso passado, desde que nós nos arrependamos. Porque tem pessoas que olham para nós e falam assim: esse fulano passou a vida inteira pecando, agora quer dar uma de santo, agora quer dar uma de salvo. Mas é exatamente por esses que Jesus veio, pelos perdidos, pelos pecadores, pelos oprimidos, pelos rejeitados, pelos esquecidos, pelos doentes. Foi por esses que Jesus veio. Senão não teria sentido a cruz. Jesus, ouvindo aquele ladrão que o estava acusando, ele bolufas para ele. Ele ouviu o outro que queria estar com ele. Queridos, nós precisamos aprender a largar para trás aqueles que não querem nada conosco. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira se arrastando, se humilhando, manquejando atrás de pessoas que não querem nada conosco. Imagine Jesus falando com aquele ladrão: se arrependa, ainda dá tempo. Imagine Jesus pregando ainda para ele: bolufas. Era o último suspiro, o último instante da vida dele, e mesmo assim ele não se arrependeu. Mas o outro quis estar com Jesus. Então nós precisamos aprender a largar para trás as vozes de acusação, a não dar ouvidos às vozes de acusação. No ápice do ministério de Jesus, assim como Moisés foi chamado por Deus, Moisés tinha tudo naquele palácio, mas Deus não usou ele com aquele aparato, Deus não se importou. Ele era um príncipe, tinha tudo ali para que Deus pudesse usar, conquistar o exército ali do Egito e usar o exército para libertar o povo, mas Deus não usa aparato humano. Deus não precisa de honra dos homens, porque a honra dos homens é Deus que permite. Se Deus falar basta, basta. O espírito de acusação, aquelas pessoas que acusam, que querem obrigar você a provar o seu caráter, a provar que você é uma pessoa boa, querem te forçar a dar provas do que você está fazendo. E existem aquelas que estão do seu lado, elas acreditam em você, elas vão com você até o fim. Então ande com essas pessoas que querem estar com você e se esqueça, largue para trás. É difícil desistir das pessoas, mas quando você vê que elas verdadeiramente não querem nada com você, faça como Jesus fez com aqueles dois ladrões. Ele não deu ouvidos para aquele que o estava acusando, mas ele salvou o outro e falou: vamos para o paraíso comigo. Fale para as pessoas: vamos para o paraíso comigo. Ande com as pessoas que estão do seu lado, fala: vamos para o paraíso comigo, vamos para a casa do Pai comigo, e se esqueça das acusações. Jesus passou uma vida inteira entre
esses dois ladrões. Existiam os que o acusavam e existiam os que acreditavam nele. Então o mérito não é nosso só. Jesus também viveu isso, mas nós temos um destino, nós temos a glória eterna, nós temos uma morada eterna com o Senhor. E não podemos nos deter por conta dos espíritos de acusação. Que Deus te abençoe e que você mantenha o seu foco e não dê ouvidos para as vozes de acusação. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe essa palavra. Eu estou muito feliz pelos meus inscritos, pelas pessoas que têm me apoiado. Estou grandemente feliz. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada.